Olá, malta! Alô, alô a todos. Bom dia, boa tarde E boa noite. conforme o horário que me estejas a ver. Então, estamos aqui para mais um episódio e queria desde já pedir-te para tu guardares o nosso episódiozinho, para tu fazeres um like e para tu também poderes partilhar, se fizer sentido para ti, ok? Vamos falar de um tema também semelhante aqui às 5 linguagens do amor, que é... As 5 linguagens do perdão. Exatamente. Alguma vez tu pediste desculpa a alguém e sentiste que o pedido de desculpa não chegou ao outro lado, a pessoa continua chateada? Ou alguma vez alguém te pediu desculpa e tu pensaste isto não é sincero ou isto não me basta? Então hoje vamos falar sobre isto, sobre perdões que não bastam e porque é que eles não bastam. Exatamente. Estás curioso para saber como é que finalmente podes pedir desculpa e ter bons resultados? Então anda daí. Bora, siga. Então, começando aqui e abrindo o leque sobre o que é que são as linguagens do perdão e qual é que é a importância delas também, é que muitas das vezes estão-nos a pedir desculpa e nós não percebemos que nos estão a pedir desculpa. Porque a desculpa, a linguagem que a pessoa está a utilizar, não é a nossa linguagem e então nós não encaramos como um pedido de desculpa. Sincero, pelo menos. Sincero. E da mesma forma que existem as 5 linguagens do amor, existem também estas 5 linguagens do perdão, que é do mesmo autor, juntamente depois com outra psicóloga. Existe Esta também um livro... categorização. Exatamente. Existe também um livro sobre este tema. Nós vamos nos deixar bem identificado na legenda. Exatamente. E então pronto, vamos dar aqui Umas luzes e vamos... dar-vos exemplos. usar uma forma aleatória, não é por grau de importância. Exato, na exposição. As linguagens. E então, pronto, começando pela primeira, digamos assim, a primeira é expressar arrependimento, ou seja, é um sinto muito. É um sinto muito pesado, com emoção, genuíno e que se note que eu estou mesmo arrependido com aquilo que eu fiz. Não é de género, olha amor, sinto muito e não queria magoar-te, ou sinto muito e compreendo que te tenha deixado triste ou sentida ou magoada. E então é mesmo esta a expressão ligada a esta linguagem do amor, do arrependimento, não é? Quando nós expressamos arrependimento. Queres dar um exemplozinho do que é Prático. um exemplo prático do que é que pode ser esta linguagem? Então, vamos imaginar que a Ana e o Miguel fazem anos de namoro. E a Ana liga imenso a esta data, e normalmente o Miguel também. Mas num concreto ano, eles vivem juntos, o Miguel chega à casa, a Ana preparou um jantar maravilhoso para o Miguel e montes de surpresas com entradas e saídas, de brincar com sobremesas e tal. E o Miguel chega à casa e não se tinha lembrado de nada. E a Ana ficou super chateada. Porque ele não se lembrou sequer da data, sabiam que sempre foi algo importante para eles. E quando ele vê que ela está chateada, ele diz, bolas, também caramba, é uma data de um relacionamento, também não é para tanto, não é? Ele estragou tudo. Porque ele invalidou... Ainda fez pior, não é? Exato, ele invalidou o sentimento dela. E na verdade, com o que ela mais está irritada, deixa de ser com o facto de ele se ter esquecido a data e passa a ser com o facto de ele ter invalidado a emoção dela de estar chateada. Então aqui, se a Ana tiver esta linguagem de perdão, ia dizer de amor, depois de relacionamento, de perdão, em que o que é importante para ela é que alguém expresse arrependimento, bastava que ele tivesse dito, querida, desculpa, esqueci-me completamente da data. Lamento muito que tenhas sentido que esta data já não era importante para mim ou que não dei devida importância. Lamento muito como te possas estar a sentir. Esta parte do lamento é que é a parte do expressar arrependimento. Sinto muito. Exatamente. E lá está. Muitas vezes nas relações importa, em qualquer relação, o tom de voz. Eu dizer, olha, pronto, sinto muito. Também não é tipo, ok, olha, já passou. Isto não funciona de todo para quem tem este tipo de linguagem do amor. Do perdão. E acho que sim, acho que está fechada esta linguagem, acho que podemos avançar para a próxima. Ótimo. Uma outra maneira de pedir perdão é, ou que as pessoas aceitam assim, é mostrar
que aceito e assumo a total responsabilidade por alguma coisa. A aceitação da responsabilidade. Isso, essa assunção da culpa. E não é o por minha culpa, por minha tão grande culpa, mas de facto para algumas pessoas, e não estou a dizer que basta só esta, às vezes é esta conjugada com outras, não pedir desculpas. Mas é necessário ouvir, eu assumo que errei. Eu assumo que não estive bem, eu assumo que foi culpa minha, assumo total responsabilidade, não devia ter feito isso, estava errado. Sem justificações. É mesmo aquela questão de não há mais nem meio mas. Exato. Não é? É que Eu errei, mas não é por causa disto, nem é por causa daquilo, não há uma razão, eu errei, ponto. Eu errei, mas tu também erraste. Exato. Eu errei porque tu me provocaste. Se o objetivo for mesmo pedir desculpa, está aí no caminho errado. Porque isso não vai conseguir, isso não demonstra um pedido de desculpa. Isso demonstra uma justificação. Então de nada vale dizer, mas eu disse que eu errei, sim. Mas, colocaste Exato. um mas, e os mas anulam o que nós dizemos anteriormente, quando são contraditórios, porque não é? Um mas traz a ideia de adversidade, contrariedade, ideias que são opostas. Portanto, eu errei, mas não serve como pedir desculpa para uma pessoa que espera que se assuma total responsabilidade. Queres dar um exemplo? Exatamente. Um exemplo disso, imagina, sei lá, eu estou a desconfiar que tu me estás a esconder alguma coisa, e depois, quando vamos aprofundar isto, eu vejo que efetivamente estava a exagerar, e então, em vez de eu te dizer assim, olha, desculpa, foi injusto contigo, aquilo que eu te digo é, olha, desculpa lá, errei, mas é assim, tu também estavas a fazer isto, é normal que eu fique desconfiado. Então isto não é um pedido de desculpa de não há mas nem meio mas, nem a culpa é a tua, nem é eu só fiz isto por causa da tua atitude. E então acaba por ser isto, olha, desculpa, foi injusto contigo. Exato. E aqui até há alguma coisa que eu gostava de acrescentar, que é um bocadinho fora, é um conceito um bocadinho fora destas cinco categorias de pedir desculpa, de perdão, que é, nas relações, em quaisquer relações, não é sempre possível haver justiça, no sentido de que um observador imparcial diria esta pessoa errou, a outra pessoa errou. Às vezes nós precisamos de ter um bocadinho de bondade no nosso pedido de desculpa, que é, nós erramos e a outra pessoa também pode ter errado, mas quanto a nós, tudo o que nos cabe é pedir desculpa, e não é ignorar a nossa necessidade de justiça, mas ter essa bondade de perceber que a outra pessoa também pode ter errado, mas se calhar não foi no mesmo grau. Se calhar não tem o mesmo grau eu dizer, no caso da Ana e do Miguel, tu és sempre a mesma coisa, que é uma frase que não deve ser normal nós dizermos, tu és sempre a mesma coisa, agora esqueces sempre de tudo, que é uma frase que magoa, mas isto pode não ser tão grave como ele ter-se efetivamente esquecido da data e ainda chegar e dizer não é para tanto. Então, o Miguel ainda há bocado poderia ter contraposto, aceito total responsabilidade que me esqueci, mas também não precisas estar a dizer que eu me esqueço sempre. Porque, mais uma vez, lá foi o pedido de desculpa para o galheiro. Exatamente, concordo. E acho que este também já está explicado. Espero que vocês tenham entendido. Está a fazer sentido por aí? Se está a fazer sentido, ponham o coraçãozinho. Apontei. Ponham o coraçãozinho. Partilhem com alguém que faça questão de saber mais sobre o amor, que faça questão de ter relacionamentos mais conscientes. Comentem qual é que é a vossa linguagem do perdão, se já falámos sobre ela. E se ainda sentem que não encaixou, nada temam. Faltam mais 3. Vamos a elas. E então a próxima linguagem do perdão é a restituição. E a restituição baseia-se na pergunta do género: eu peço perdão e o que é que eu posso fazer para mudar isto, ou para melhorar isto, ou para te compensar, digamos assim, não é? Agora é engraçado porque, fazendo aqui o paralelismo com a minha profissão, quando a autoridade tributária comete um erro, e nós conseguimos provar isso e ganhamos o processo e tal, a AT fica obrigada à reconstituição integral da situação, tal como ele dizia antes de o prejuízo indevido ter sido causado ao contribuinte. Aplicando isto para os relacionamentos, é uma linguagem do perdão, efetivamente. Ou seja, a ideia de que não basta pedir desculpa,
E atenção que há pessoas que nem não dizem esta palavra desculpa e já vamos a isso. Mas que não basta dizer assume total responsabilidade se não há uma reparação do erro. Ou na atualidade ou no futuro. Vamos supor que eu levo o teu carro emprestado e tu achas que eu a conduzir sou uma pessoa distraída. Mas estás à espera, não é? Que eu tenha especial prudência com um carro que é teu. E eu chego a casa e digo-te, pá, Luís, olha, estava no telemóvel e pus o carro numa ribanceira abaixo. Assumo total responsabilidade. E tu ficas tipo, do estilo, assumes total responsabilidade e vais-me ajudar a pagar o arranjo, vais pagar o arranjo tu, prometes que para a próxima vez não pegas no meu carro e não vais ter uma prudência especial, prometes que da próxima vez não vais ao telefone no carro, que assumes total responsabilidade, suponho eu que assumes, não é? Tu mandaste, não fui eu. Ou não seja, chega um desculpa, não é? não há um desculpa. Isto é um exemplo, atenção, dramático, mas vamos supor que Uma mãe com uma filha, uma em mãe, que a filha tem uma exatamente. apresentação na escola Isso. e a mãe promete que vai, mas acaba por não ir. E então a filha fica muito triste, não é? Coração despedaçado, o que for. E aquilo que acontece foi... ou aquilo que acontece é a mãe chega e pede desculpa à filha. Só diz desculpa. Desculpa, mas fiquei presa no trânsito, ou desculpa, mas fiquei presa no trabalho, e ponto. Né? E sendo esta a restituição uma linguagem de perdão da filha, a filha está à espera de ok, o que é que eu... Olha, desculpa, não vim, o que é que eu posso fazer para te compensar? Exato, no fundo, desculpa, eu não consegui estar aqui, mas olha, o que é que vou dar aqui algumas soluções que eu pensei para te compensar um pouco. Podemos ir a ver o teu filme favorito, podemos combinar no outro dia fazer algo por ti, podemos ir ao teu restaurante favorito, podemos ir ali buscar um pão com chouriço à padaria portuguesa, imagina o que seja. Ou seja, é essa ideia de recompensa, é a ideia de tentar reparar o mal que foi feito. Aqui há uma coisa que tu sabes em relação a mim, em relação a esta linguagem, que é de facto eu preciso de um compromisso de reparação, normalmente, mas, e deve haver mais malta aí em casa assim como eu, não gosto que alguém que errou comigo, se vir para mim, me pergunte como é que eu posso reparar isto, como é que eu posso compensar. Especialmente se me tiver irritado muito. Porque eu fico a pensar, espera lá. Então... Eu acho que ainda é pior, eu acho que ainda é pior aquilo que eu estou a pensar, mas acaba lá o teu raciocínio. Não, o meu raciocínio é, espera lá, então, tu fazes a porcaria e eu é que ainda tenho de pensar numa maneira de ser compensada na minha dor. Aquilo que eu estava a pensar era, imagina que nós temos outra linguagem de receber o perdão, não é? E que precisamos de outra coisa, e a linguagem da pessoa que errou é compensar. Só compensar, nem pede desculpa. E então o que é que faz? Eu fiz porcaria, e então deixa lá comprar-lhe qualquer coisinha. Então deixa lá fazer-lhe um favorzinho. Então deixa lá fazer-lhe... Uma pessoa ainda sente que está a ser comprado. Eu já vivi situações, é verdade, eu já vivi situações na minha vida e isso leva dessas. à loucura, entre aspas, de género. Pá, o que é que se está a passar aqui? Leva. Não é? Parece que é aquele pano por cima, não é? Estar aqui a limpar o pó. E às vezes até comportamentos não assumidos. Por exemplo, numa relação em que há uma traição e há uma parte que tem a certeza que a traição existiu, mas a outra parte não admite. E, portanto, não pede desculpa. Mas é muito normal depois, inconscientemente, essa parte tentar compensar a torto e a direito. Com coisas, às vezes em casa, que a outra parte só pensa, este idiota acha que me faz de parva e que eu não sei o que ele fez e que está arrependido pelo que fez e ainda diz que não fez, imagina, mas depois está a fazer tudo o que me mostra que ele fez, porque está-me a compensar a torto e a direito. E isto é a maneira dele pedir desculpa. E isso ainda é pior. Exato. Também isso ainda é pior, é verdade. Exato. Então, vamos à próxima? Vamos à próxima. Ótimo. É o arrependimento genuíno. E para quem tem esta linguagem do amor, e eu confesso que tenho... Do amor ou do perdão? Do perdão. É mesmo essencial que a pessoa que errou se comprometa em mudar. E que se comprometa para o futuro em fazer diferente.
Porque lá está, para uma pessoa que tem esta linguagem do perdão, se não houver realmente um compromisso com a mudança, se não houver uma promessa de que o erro não se vai repetir, não há um pedido de desculpas genuíno. Portanto, tem que ser do estilo alguém a dizer: eu aprendi com este erro e eu vou mudar, eu não vou voltar a fazer isto. Portanto, em que medida é que isto é diferente da outra linguagem que estávamos a falar? É uma linguagem que envolve continuidade, não é? É virada para o futuro. Porque estás à espera de resultados diferentes. É não vai voltar a acontecer e não como é que eu posso, neste caso concreto, remendar este buraquinho que está aqui. Onde? Não está. Desculpa. É isto, no fundo é isto. Queres dar um exemplo mais concreto? Ou 2? Olha, um exemplo mais concreto. Imagina que nós combinamos 3 vezes, nós somos amigos, e combinamos um encontro, um almoço, um jantar, um copo, um café, o que quer que seja. E o primeiro encontro eu cancelo em cima da hora, combinamos para a semana a seguir. Repara que começámos amigos, já vamos em encontro. O segundo cancelo em cima da hora e o terceiro cancelo em cima da hora outra vez. O que é que acontece aqui? Tu, quando vens falar comigo e me confrontas sobre isto, aquilo que tu estás à espera é que eu peça um pedido, faça um pedido de desculpa, de género: olha, Dalila, eu peço desculpa, isto não vai voltar a acontecer e eu vou fazer com que eu seja mais organizado para que não volte a falhar contigo no encontro, ou para que não te volte a dizer em cima da hora que não posso ter este encontro contigo. Exato. Olha, esse exemplo, eu gostava de fazer uma ligação com um tema que não tem linguagens do perdão envolvidas e que é um exemplo de facto muito importante e especialmente no caso de pessoas e de amigos e de parceiros que têm uma ferida emocional que vem de criança, de rejeição ou de abandono. Essa questão a pessoa cancelar ou não aparecer ou avisar muito em cima da hora alguém que de repente já não vai poder ir, para alguém que tenha esta ferida de determinados comportamentos para a pessoa significarem abandono ou rejeição, é muito duro. Porque a pessoa não pensa só: ele é assim. A pessoa teve um imprevisto. Exato. Às tantas até pode deixar de marcar coisas com a pessoa, se sentir que ela não está disposta a mudar no futuro, ou que isso não vai acontecer, ou que não há um compromisso sério que isso aconteça, ou deixa de combinar coisas com aquela pessoa, ou vai combinar várias coisas para o mesmo horário que combinou com aquela pessoa, para se proteger dessa potencial situação, ou vai estar sempre com medo. Marca, mas até marca para um dia em que não vá, em que tenha alternativa, uma outra alternativa, mesmo que não seja estar com outras pessoas, para que aquilo... Mas tenha um plano B, não é? Sim, um plano B. Portanto, é essencial, de facto, que quem erra neste ponto peça desculpa e se comprometa a não voltar a fazer. Então, especialmente na vez logo a seguir, não voltar a fazer mesmo. E mais, para estas pessoas não funcionam... Dalila, sabes que eu sou assim. Não. E então, para pessoas com o meu perfil não funciona mesmo, não é? Sabes que eu sou assim, portanto, já sabes, eu sou assim meio despassarado e então acabo por cancelar as coisas, mas não é por mal. É, porque isso é o mais fácil. O que eu tenho vontade de responder aí é: eu sei que não é por mal, quer dizer, à partida, não estás a fazer de propósito. O problema é que o que é que isso significa para mim? Para mim, Dalila, de verdade e fora de exemplos, é um sinal de falta de respeito, falta de consideração, ainda que eu tente compreender no máximo das minhas capacidades. E depois é uma desresponsabilização, que também é uma coisa que eu sou alérgica, não é? Nós não somos assim, ponto final, nós temos uma capacidade evolutiva gigante e então isso de facto não chega. O compromisso de no futuro mudar é essencial para pessoas que têm esta linguagem do perdão e eu sou uma dessas pessoas. Portanto, vocês são meus amigos, não desmarquem as coisas em cima da hora. Se marcarem, têm um crédito. Fica a dica. # fica a dica. Pronto. Apontei. Ok, então... Olha, falta mais alguma? Então, a última linguagem do perdão
é efetivamente o pedido de perdão, o pedido de desculpa. E este pedido de desculpa dá o poder à outra pessoa para decidir se nos desculpa ou não. Então, basicamente é isto. É eu, olha, amorzinho, peço desculpa. Desculpas-me, perdoas-me. Para tu ficares então com o poder de, ok, agora está do meu lado, eu tenho de decidir isto. Se quero efetivamente perdoar ou não. Mas tu sentes mesmo que eu estou a pedir desculpa. E deixo isso do teu lado. É isso. Eu acho que em relação... esta talvez seja a linguagem ao redor do qual eu tenho mais coisas para dizer. Em primeiro lugar, para mim, eu ligo muito mais a que alguém me diga eu peço imensa desculpa do que alguém me diga assumo total responsabilidade. Aliás, antes de eu ter equacionado estas 5 linguagens de perdão, antes de eu as ter conhecido, havia pessoas que me diziam assumo total responsabilidade e eu pensava aquilo que disse ainda há bocado de e quê? Exato, não chega. E depois eu percebi, ok, isto é a maneira da outra pessoa pedir desculpa, mas não é a minha, eu preciso que a pessoa me diga desculpa. E para mim, quando alguém errou comigo e me diz a frase peço imensa desculpa ou desculpa, eu sinto um alívio. Eu, enquanto lesada, sinto mesmo alívio, porque alguém que pede desculpa para mim já está a concretizar 2 linguagens, esta e o eu valido a tua dor, eu percebo o que estás a sentir, o sinto muito. Para mim o desculpa engloba os 2, quando eu ouço a palavra desculpa. Alguém, porque, pronto, claro, demonstrado genuinamente, mas a palavra é muito importante. E uma outra ideia que eu gostava de dizer é, eu passei anos a achar que havia determinadas pessoas que não sabiam pedir desculpa. Passei antes a dizer, X pessoa da minha família, X pessoa das minhas amizades, não sabe pedir desculpa. Não sabe pedir desculpa. A pessoa não me pediu desculpa, pediu um monte de vezes. Eu é que não sabia que estava a pedir porque a pessoa não dizia desculpa. E como para mim era essencial, a pessoa não sabia pedir desculpa. Mas, por exemplo, a pessoa tinha uma estratégia de compensação que não era, na sua ótica, manipulação de errou e no dia a seguir está a fazer alguma coisa para compensar isso. Mas como não nos pede desculpa, para quem tem este tipo de linguagem, não está a pedir. Então, se calhar este encerramento explica muito da importância do tema. É que nós, ao saber que há várias formas de alguém nos pedir desculpa, se alguém não estiver a pedir na nossa maneira, nós ainda assim podemos perceber que aquela pessoa está a pedir desculpa à sua maneira. O melhor num casal é poderem ambos falar sobre como é que esperam que um pedido de desculpa chegue, mesmo antes da situação que justifica o pedido de desculpa, para que depois, quando existe essa situação, o outro possa pedir desculpa de uma maneira sincera e que é aquilo que quem está a ouvir quer ouvir. Exatamente, ou seja, ok, estamos aqui a falar sobre as 5 linguagens e agora o que é que eu vou fazer com isto? Exatamente a mesma coisa como as 5 linguagens do amor, porque se eu tiver a dar uma moeda de 2 euros onde só cabe 5 cêntimos, não cabe, então não entra e não enche o depósito, não enche o milheiro. Então, haver esta conversa com a vossa cara metade sobre a vossa linguagem, sobre aquilo que vocês preferem. Normalmente tenho uma sessão reservada também aqui para as 5 linguagens do perdão, em que depois fazemos um questionário para a pessoa perceber efetivamente qual é que é a sua linguagem do perdão e assim fica muito mais fácil de perceber. Agora, com o nosso episódio, pelo menos se vocês tiverem umas luzes, acho que é extremamente benéfico já. E então é basicamente nós tentarmos, como eu sei a tua linguagem do perdão, é eu tentar ir de encontro e pedir desculpa de acordo com aquilo que faz sentido para ti, que tu recebes melhor. Exato. Então é este o intuito de termos este conhecimento, não é? Não é só ficarmos com o conhecimento e não fazermos nada com ele. Sim, por exemplo, na nossa relação foi essencial eu dizer-te qual é que era a minha linguagem do perdão, ou que, de todas, para mim ouvir peço imensa desculpa e isto não vai voltar a acontecer, é o que é preciso. Que dizeres-me, não fiz de propósito para te magoar, já não me diz tanto, porque eu penso, se tu me amas, eu diria que à partida não fizeste de propósito, não é? Ou seja, é como se isso fosse inócuo. Mal seria, não é? É como se isso fosse inócuo, digamos assim. E lá está.
para estas pessoas também que basta um desculpa, na próxima vez não vai voltar a acontecer, até basta esta promessa. Alguém querer compensar até pode ser uma manipulação, que pode ser do estilo. Como é que eu posso compensar? Eu, por exemplo, encaro como, eu não quero que tu compenses, e não vai compensar. Ou seja, aconteceu. Isto não é passar um pano agora, passámos um pano e compensou. Mas para outras pessoas, para ti aí em casa, Pode se ser. calhar isto que tu queres. Pode um ser. ramo de flores, um colar, um chocolate meio ao cinema para compensar. Simplesmente não é a minha maneira. E a tua? Qual é que é a tua maneira? A minha maneira é o arrependimento genuíno. É epá, olha, desculpa, lamento que isto tenha acontecido e também ligado à promessa de não vai voltar a acontecer ou que vai fazer algo para melhorar esse aspecto. Então acho que é muito isso, é de género o reconhecimento e o sem mas nem meio mas, o assumir da responsabilidade, não é? E com a promessa de que, ok, eu vou tentar melhorar isto para que não volte a acontecer. Boa. Só uma nota final. É que às vezes quando estamos numa discussão, que depois vai ter esse pedido de desculpas, é normal que nós durante o debate estejamos com um discurso diferente daquele que é a linguagem do perdão, porque nós, quando estamos em plena discussão, não estamos ainda na fase do estou-te a pedir desculpa, mas depois a discussão vai avançando, ou a conversa vai avançando e nós vamos começando a entender os lados da outra pessoa, podemos acabar aí, ou seja, é aí que é essencial nós lembrarmos-nos destas linguagens. Não se requer que as pessoas automaticamente peçam logo desculpa assim, até porque há um caminho às vezes para o sentir que se errou ou sentir que se tem culpa. É preciso uma conversa às vezes. E muitas vezes quando a pessoa faz isto, a outra pessoa também baixa a guarda e também diz obrigada por teres pedido desculpa. Eu também errei e também quero pedir desculpas por isso. E ainda existe outro nível ainda, que é eu sei que a conversa já está num ponto em que nós identificamos os dois lados, um de cada um, e que entendemos os dois lados, mas falta o pedido de desculpa. Tipo, a partir do momento em que existe o pedido de desculpa, é que, ok, está fechado e está resolvido. Exato. Não é? Mas tem que ser um pedido de desculpa consoante a linguagem dessa pessoa. Porque senão é encarado, pode haver aqui outro rastilho, não é? Ou lenha para a fogueira, porque não, este gajo ainda está a gozar comigo. Não fica bem resolvido. Está a gozar com a minha cara. Fechado. Não fica bem resolvido. E depois, noutro momento, a discussão por um prato sujo vai buscar uma situação que não ficou bem resolvida e vocês nem perceberam porquê. Pedi desculpa. Eu assumi a minha responsabilidade. Exato. Pronto. E é isto por hoje. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Gostado com ação, coraçãozinho, like. Exatamente. E era exatamente isso que eu ia dizer. Malta, partilhem com alguém que precisa de saber isto. Não tem que ser só a vossa cara a metade. Pode ser um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, o irmão. A pessoa que vocês não querem que desmarque mais coisas com vocês. Ou o gato que tenha Instagram também, se quiserem. Pode ser, portanto, façam like, comentem, porque nós gostamos de saber também o vosso feedback e estamos ansiosos também para o receber. Exato, queremos saber quais são as vossas linguagens do perdão. Se conjugam várias, como nós conjugamos. Exatamente. Se já sabem qual é a do vosso parceiro. Se o vosso parceiro sabe qual é a vossa. Qual foi a última situação em que vos foi pedir desculpa e vocês sentiram que aquilo não foi sincero e agora até veem que foi? Exatamente. Contem-nos o que quiserem, malta, mas falem-nos mais sobre vocês. Nós queremos mesmo saber. Portanto, um beijinho. E um abraço. Um abraço. Cuidem das vossas palavras E vivam com amor. E Nós até voltamos. ao próximo episódio. Beijinhos. Beijinhos. Não estava combinado, mas deu. Mua! Ficaste muito lindo, muito lindo. Vai lá desligar a câmera. Todo jeitoso com esse batom.